DW Mesa Redonda. Viva, um abraço a todos. Angola vai a votos no próximo dia 24 de agosto e em cima da mesa os angolanos estão a discutir muito a situação da saúde pública, em que condições se encontram as infraestruturas, condições médicas para os angolanos, que saúde têm os angolanos neste preciso momento. Perguntamos hoje qual é o estado da saúde em Angola. Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola. Para este debate, esta conversa, temos aqui como convidados o Dr. Israel Kusumua, presidente do Colégio de Especialidade da Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos de Angola, Dr. Paulo Luvoalo, bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Adriano Manuel, do Sindicato dos Médicos Angolanos, e também Jeremias Agostinho, que é médico pediatra. A todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Já vamos começar. Segundo notícias e informações já avançadas, a falta de profissionais de saúde, medicamentos e estoques de sangue está a afetar as principais unidades hospitalares de Angola. A situação agravou-se com a pandemia de Covid-19 e com os recentes casos da malária e dengue, levando os profissionais de saúde a pedir a intervenção do chefe de Estado para evitar o colapso do setor da saúde. DW Saúde. A minha primeira questão para Israel: qual é o real estado da saúde em Angola? Nós temos que ser francos em dizer que, nos últimos tempos, o governo tem mostrado, pelas suas múltiplas ações, que melhorar a qualidade da prestação dos cuidados de saúde parece ser a sua prioridade estratégica. Entretanto, nós pensamos que o sucesso dessa estratégia só será eficaz se, de facto, forem envolvidas as ordens profissionais para que estas desempenhem fielmente o seu papel de assessores nas mais variadas áreas do saber. Porque constata-se atualmente que, apesar das várias melhorias que se verificam em termos de infraestruturas, ainda falta-nos uma estratégia nacional de saúde das famílias, de saúde das comunidades. Ou seja, um investimento na saúde primária, na atenção primária, que permita coordenar os vários níveis de atenção de saúde e obter deles o melhor resultado possível. Podemos, por isso, dizer que estamos a fazer um caminho, de alguma forma, bom, mas precisamos melhorar, porque as populações precisam começar a sentir, de facto, os efeitos dos investimentos que têm sido feitos no sistema de saúde nacional. Isso quer dizer que a população ainda não sente esses efeitos no dia-a-dia, nos atendimentos hospitalares, nas condições que foram criadas nos hospitais? Estes hospitais estão sendo inaugurados recentemente, vão certamente ajudar o país a melhorar a qualidade da assistência médica hospitalar. Mas nós estamos aqui a dizer que a qualidade da assistência médica hospitalar deve ser complementada com uma atividade assistencial primária que sustente os níveis secundários e terciários. O investimento na atenção hospitalar é fundamental para as situações um pouco mais complexas. Entretanto, poderemos reduzir a necessidade de atenção hospitalar com ações simples, nomeadamente o investimento nos cuidados primários de saúde. Os resultados que se obtêm de investimentos em hospitais de nível terciário são bons, mas tardam a chegar. Enquanto que os resultados que se obtêm no investimento no nível primário sempre ajudam a população a evitar a ocorrer os serviços de nível secundário e terciário quando eles têm ali mesmo na base aquilo que precisam para resolver mais de 80% daqueles que são os problemas de saúde das populações. Exatamente, já voltamos a si, Dr. Israel. Agora lanço Paulo Luvoalo, bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Neste momento, qual é a qualidade de saúde que Angola oferece aos angolanos? Primeiro que nós devemos reconhecer sim que nos últimos 4, 5 anos foi feito um grande investimento na construção e reabilitação de infraestruturas. Houve também alguma admissão de novos profissionais de saúde,
mas que o número de profissionais continua a ser insuficiente, porque o que é que tem-se feito? Portanto, abre-se um hospital novo e vai-se buscar profissionais de um hospital que já funciona. Primeiro é que naquele hospital os profissionais já são poucos, mas vai-se buscar aqueles para se mandar para o hospital novo. Então isso faz com que nós não alcancemos o nível da saúde desejado pela população. Mas por que isto acontece? Por que acontece assim? Isso acontece, penso eu, que não deve haver assim políticas muito coerentes em relação ao enquadramento do pessoal, porque nós, por exemplo, falando especificamente no caso da enfermagem, nós temos um ratio de um profissional de enfermagem por cada 1.000 habitantes, que é uma gota d'água no oceano, né? Portanto, com um profissional de enfermagem para cada 1.000 habitantes, nós não podemos esperar de maneira nenhuma uma qualidade, digamos, de saúde desejada. Ou seja, deve também se investir muito na formação, é isso? Certamente, deve-se investir muito na formação, mas na formação de qualidade, porque falta de formação em Angola nós não temos. Que Angola acho que é um dos países que tem mais instituições de ensino em saúde do que muitos países, mesmo daqui da região. O problema é a qualidade dessa formação desses profissionais. Os que estão formados em Angola não saem com aquela qualidade desejada? Nós temos instituições das quais nós podemos tirar o chapéu, que estão a formar, digamos, muito bem, mas uma boa parte estão a fazer uma formação que não é aquela que nós gostaríamos de ter, não é? Há instituições que não têm qualidade nenhuma de formação, há instituições que os estudantes nem sequer estágio fazem, que profissional é que nós vamos receber dessa instituição onde não se faz estágio. Então, esse e outros são os maiores problemas que enfermam o sistema de saúde angolano. E como inverter esta tendência? Para inverter essa tendência, portanto, o investimento que está a ser feito nas infraestruturas, nos equipamentos, que nós em Angola temos infraestruturas de ponta, temos equipamentos de ponta, mas não temos os profissionais que podem manejar esses equipamentos. Nós continuamos a recorrer à cooperação estrangeira para pôr a funcionar algumas unidades sanitárias. Eu penso que para nós resolvermos os problemas de saúde, devemos investir na base, devemos investir na saúde pública. Hoje, por exemplo, nós temos uma pirâmide, a nossa pirâmide sanitária, que de base larga nos cuidados primários, ela está invertida, porque a grande parte das populações são atendidas no segundo e terceiro nível. Isto porque no primeiro nível não há, digamos, capacidade de resposta, quer humana, quer material. Então, no meu ponto de vista, para se inverter a situação, é preciso que se invista na formação, é preciso que se invista na saúde pública, é preciso que se invista nos cuidados primários, porque é lá onde nós vamos evitar que as pessoas fiquem doentes e que depois procurem as unidades sanitárias de segundo e terceiro nível. Já volto também a si, Paulo, bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Lanço para este debate Adriano Manuel, do Sindicato dos Médicos Angolanos. Adriano, a minha primeira questão é qual é condições de trabalho para os médicos angolanos neste preciso momento? Dizer que a qualidade da saúde em Angola é débil. Os profissionais de saúde em medicina têm muita dificuldade de manusear. Os grandes casos tendo em conta o facto de não existirem condições de trabalho para que possamos salvar vidas. O Dr. Luvalo e o Dr. Israel abordaram e falaram muito bem quando falaram a necessidade de investir no sistema de saúde primário. Dizer aqui que 95% dos casos que ocorrem nos hospitais terciários e secundários, 95% das mortes seriam evitáveis se o investimento fosse feito essencialmente a nível do sistema primário. E concorda que esse investimento deve ser na formação? Claro, o Dr. Luvalo disse muito bem. Da mesma forma que o Dr. Luvalo aborda a questão da formação a nível da enfermagem, não foge na formação em relação aos médicos, porque nós temos várias escolas de medicina em Angola, mas, no entanto, vamos observar que os hospitais de formação não têm condições do ponto de vista material. Não estamos a falar de recursos humanos para formar. Estamos a falar do ponto de vista de material para que o aprendizado seja feito da melhor maneira possível. Este também é um caso, mas o grande problema é essencialmente a inversão da pirâmide. Aquilo que o Dr. Luvalo disse muito bem. Enquanto o governo estiver a investir no sistema curativo, vamos continuar a observar um elevado índice de mortalidade nos nossos hospitais. Aliado ao facto do Ministério da Saúde não ter
um projeto devidamente estruturado na perspectiva da formação tanto de enfermagem como na formação de médicos na especialidade. Não existe um plano de formação. Só para ter uma ideia, nós vamos encontrar um déficit de médicos de toda a ordem, de toda a especialidade. Angola tem 32 milhões de habitantes e nós não temos mais do que 200 cardiologistas para 32 milhões de habitantes. Tivemos que ter em conta que a população negra, a patologia do fórum cardíaco, essencialmente a hipertensão arterial. Angola não tem mais do que 15 médicos especializados em endocrinologia para 32 milhões de habitantes. Angola não tem mais do que 230 médicos especialistas em pediatria para 32 milhões de habitantes. Angola não tem mais do que 100 médicos especialistas em gastroenterologia para 32 milhões de habitantes. Ora, esses são exemplos que estamos a dar. Só para ter uma ideia, Angola só tem 2 médicos especialistas em alergologia para 32 milhões de habitantes. Logo, ficamos a saber que estamos muito longe de atingir a performance do ponto de vista de saúde. Muito longe. Realmente é um quadro muito preocupante, Adriano, mas o que é que o sindicato tem feito para mudar a tendência junto das autoridades competentes? O nosso problema é que nós temos um governo que fecha seu diálogo. Só dialoga quando está em vista uma paralisação. Quer dizer, o diálogo contínuo com os sindicatos. Nesse momento, há uma luta tenaz no sentido de destruir o sindicato médico. Há um projeto do partido maioritário... Para acabar com o sindicato, é isso? Para acabar com o sindicato, destruir o sindicato. Mas por quê? Projeto porque eles acham que o sindicato dos médicos de Angola emperra, digamos, aquilo que são as ações do governo, quando não é verdade. Quando o que se devia fazer é o diálogo contínuo com o sindicato. Para nós que estamos muito longe de Angola, qual é o exemplo que possa dar aqui para ilustrar melhor esta pretensão do regime de acabar com o sindicato? Bom, recentemente houve um encontro com os representantes da UNTA Confederação Sindical, onde o Sindicato dos Médicos faz parte, com elementos ligados à superestrutura do partido maioritário, no sentido de exigir, na verdade, que a UNTA persuadisse os médicos angolanos a uma eleição nos próximos dias. E claro que isso nós não aceitamos. Aliás, do facto de, recentemente também, o partido maioritário organizou uma manifestação contra os médicos angolanos, intitulando os médicos angolanos como sendo os médicos do mal. Quer dizer, os médicos que reivindicam são os médicos do mal. Essa manifestação foi coordenada pela atual bastonária da Ordem dos Médicos, bem como o secretário provincial do partido. Quando um governo, ou melhor, quando um partido está preocupado em destruir um sindicato, em dividir um sindicato, é porque não está interessado em que a saúde melhore. E tem mais, só para dizer também que durante a última greve, na verdade, os médicos angolanos foram descontados seus salários no sentido de persuadir uma divisão na classe médica. O que é que se passa hoje? O governo deu conta que os médicos são pobres. Os médicos angolanos, de uma forma geral, são pobres. Então usou uma estratégia, pagar 92 horas nos médicos das províncias e continua a fazer péssimos salários na maior parte dos hospitais em Luanda, mas isso tem um objetivo, dividir a classe médica, é o que está a acontecer. Deixa-me só também lançar Jeremias Agostinho. Muito obrigado, Jeremias, médico pediatra. Qual é a avaliação também que faz do sistema de saúde em Angola, condições de trabalho, atendimento também ao público? Eu penso que o sistema de saúde angolano continua a ser bastante desafiante, isto porque se nos últimos anos houve, de certa forma, uma evolução a nível do sistema em determinados aspectos, como, por exemplo, na questão das infraestruturas, onde houve um aumento bastante considerável de infraestruturas. É claro que aqui, conforme já foi referido, esse aumento foi verificado no nível terciário do nosso sistema, ou seja, para aquelas instituições mais diferenciadas, pese embora o que nós gostaríamos de ver é um investimento maior a nível do sistema primário, porque a distribuição de doenças a nível do nosso país, não só em adultos, mas como em crianças também, ela está muito relacionada com doenças ligadas ao deficiente saneamento do meio ambiente, estamos a falar do saneamento básico, e também doenças infecciosas e contagiosas com caráter prevenível, como por exemplo a meningite, algumas doenças diarreicas agudas, alguns problemas respiratórios, como a pneumonia, e são doenças muito frequentes
E a nível das crianças especificamente, nós continuamos com a malária como sendo a principal causa de morte a nível do país. Nos últimos anos, com o advento da Covid, o número de casos de mortes por malária, infelizmente, voltou a subir. Já estávamos numa linha descendente desde 2017. Tivemos um surto em 2016. 2017 começamos a reduzir a mortalidade por essa doença que é a malária, mas nos últimos anos ela voltou a subir. Okay. Então, se por um lado nós tivemos algumas melhorias, mas por outros ainda mantém-se... Ou essa melhoria não está a ter impacto na vida cotidiana da população angolana? A questão que se coloca é que para nós termos um impacto que seja mais rápido, mais visível a nível da saúde da população, o investimento no sistema de saúde tem que ser no nível primário. Aí no nível primário nós encontramos os centros, postos de saúde e os hospitais municipais. Enquanto o investimento continuar a ser muito grande a nível dos cuidados terciários, nós vamos ter muita dificuldade em sentir na prática esta melhoria do sistema, que está a ser principalmente infraestrutural, né? Aí é onde está o principal problema. Ora, do ponto de vista, por exemplo, de distribuição orçamental para os mais diversos sistemas, nos últimos anos, cerca de 60% do orçamento direcionado para a saúde foi justamente consumido para a implementação de políticas ligadas ao sistema de saúde terciário. Isto é preocupante e isto faz com que nós não se sinta muito na prática esta evolução do sistema, e independentemente de infraestruturas, okay, não só nós vamos verificando que a população continua a reclamar da falta do reduzido número de pessoal nas instituições de saúde, continua a reclamar do atraso na assistência e da falta de medicamentos e outros materiais gastáveis que, em determinadas situações, os utentes têm que comprar fora das unidades de saúde para poderem garantir o atendimento de qualidade. Jeremias, lanço agora Israel. Israel, doutor, muitos angolanos questionam também serviços públicos prestados pelos próprios profissionais de saúde. Denunciam cobranças ilícitas, denunciam também falta de ética profissional, muitas das vezes por parte dos profissionais. Tem constatado isso? Acha que isso também é outro problema neste cenário? Negar um facto desse não seria justo. Entretanto, vamos voltar mais uma vez na questão da qualidade da formação dos profissionais de saúde e também na formação contínua desses profissionais, na sua atualização contínua. Porque, por um lado, tem um aspecto ético, moral, sociológico e inerentes ao próprio indivíduo, não é? Uma educação da pessoa. Por outro lado, tem a ver com questões que são mais do ponto de vista de qualificação que o indivíduo tem. Nessas duas vertentes podemos reduzir vários aspectos, podemos ressaltar alguns. O primeiro, em relação à formação contínua e à avaliação dos profissionais de saúde, que tem que ver com a qualificação dos profissionais de saúde. Se o indivíduo tiver competências para exercer bem as suas atividades, vai fazê-lo com correção, com qualidade que satisfaçam os utentes. E acha que é por isso que o Estado angolano tem apostado muito na contratação de profissionais da saúde cubanos? Na verdade, não estou a dizer que os profissionais angolanos não sejam qualificados. Não é verdade. Okay. Eu penso que os profissionais angolanos têm qualidades que têm muitos outros profissionais em muitos outros países. São profissionais com qualidade. Infelizmente, não têm a oportunidade de ter ao seu dispor condições de trabalho, muitas vezes, que permitam desempenhar as suas funções como era desejável. E outras vezes não têm possibilidades de se manterem atualizados na sua área de serviço. Okay. Era desejável que as ordens profissionais criassem condições que permitissem aos profissionais demonstrarem periodicamente que estão a atualizar permanentemente os seus conhecimentos em benefício dos doentes, que são, na verdade, a razão da sua profissão. Por outro lado, esse mecanismo de demonstrar periodicamente competências ou atualização
facilitaria o indivíduo a ir à busca de conhecimento, por um lado, e a oferecer melhores serviços aos utentes. Nós, por inerência de funções, temos estado a andar por todo o país. Temos estado a andar para constatar as condições de trabalho e também o funcionamento das instituições de nível primário em todo o país. Porque a Ordem dos Médicos é uma organização E o que é que profissional. Constataram essa evolução ou não? Bom, na verdade, o que temos estado a ver é que nós precisamos, sim, de criar mecanismos para garantir a coordenação dos serviços de saúde, da prestação dos serviços de saúde. Porque temos um serviço de atenção primária que funciona quase que independente do serviço de atenção secundária e do serviço de atenção terciária. Okay. Existem vários hospitais de nível primário e muitos hospitais a nível do país apresentam condições onde é possível exercer a atividade médica da enfermagem a nível primário. Okay. Só que não há competências, em muitos casos, nos profissionais para manusear, inclusive, aparelhos e estão disponíveis aí nos serviços. Ok, eu vou colocar esta mesma pergunta só muito rapidamente a Paulo Luval também. É isso que vocês constataram neste capítulo? Antes de responder à pergunta que me faz, eu queria contrariar o Dr. Israel quando diz que as ordens deviam primar pela atualização. Eu penso que esse papel é papel da entidade empregadora, não é? Porque se formos nós, as ordens profissionais, a fazer isso, se bem que nós até na área da enfermagem estamos a fazê-lo, nós temos áreas no setor da saúde que não têm ordens profissionais. Quem iria assumir a atualização desses profissionais? Refiro-me, por exemplo, aos técnicos de diagnóstica terapêutica. Ainda não tem tirando a ordem de farmacêuticos, ainda não tem a ordem criada. Agora, respondendo à sua pergunta, nós andamos de les a les pelo país, como diz o doutor Israel, tanto a ordem dos médicos como a ordem dos enfermeiros. O que constatamos muitas vezes é inacreditável em relação às condições de trabalho. Nós temos profissionais de enfermagem que estão em unidades de saúde, que nós temos dito que eles estão proibidos de sair daquele local, porque unidades sanitárias há onde o profissional de enfermagem está lá sozinho. Que qualidade de serviço prestará um profissional sozinho atender um centro de saúde? Logicamente, nenhuma. Então, por isso é que nós voltamos, portanto, a apelar ao Executivo, que ao fazer investimento, nós temos que ter em conta, que como disse o doutor Adriano, temos 32 milhões de habitantes. Por exemplo, eu estou aqui a olhar para os nossos dados. Angola tem 60 enfermeiros especialistas para os 32 milhões de habitantes, dos quais 43% estão em Luanda. Na capital. E o interior abandonado, né? O interior abandonado, praticamente. O interior, eu vejo aqui, tanto a província de Benguela, que deve ter aí uns 10, 15%. Tanto os demais, temos um especialista num posto de saúde que não está lá a fazer nada, porque a área dele de atuação não é ali. Então, penso que nós não estamos a dizer que não está-se a investir, está-se a investir muito na infraestrutura, na construção, na reabilitação, mas não há um investimento assim muito visível na formação, se bem que existe um projeto a nível do Instituto de Especialização do Ministério da Saúde, que é provavelmente a nível da enfermagem, vamos começar com os cursos de especialidade em setembro, mas ainda é muito irrisório para a dimensão do país que nós temos. Ok, deixa só colocar a mesma questão também a Adriano Manuel, do Sindicato dos Médicos. Adriano, sim? Ibrahima, por favor. Sim. Ibrahima, permita-me... Sim, doutor Israel. Sim, muito rápido, doutor. Nós temos que realmente perceber que o Ministério da Saúde, por si só, não vai resolver o problema. As ordens profissionais são, pela sua natureza, devem prestar assessoria técnica ao Ministério. E o que tem estado a acontecer muito timidamente é que não se verifica o papel das ordens profissionais, muitas vezes, nessa parceria. As ordens profissionais e o Ministério devem trabalhar em conjunto no processo quer de planejamento, concessão, implementação e também no desenvolvimento de linhas que orientem as atividades clínicas. A perspectiva da qualidade da prestação de cuidados deve ser partilhada com as ordens profissionais. As boas práticas clínicas, a segurança do doente
Isso acontece muito timidamente. O que nós estamos a dizer é que as ordens profissionais, eles não formam profissionais como tal, mas eles podem ser fundamentais no processo de atualização desses profissionais, por um lado, e depois no processo da formação pós-graduada desses profissionais. Por exemplo, em relação à Ordem dos Médicos de Angola, a Ordem tem os chamados colégios de especialidades médica. São os colégios de especialidades que devem liderar os processos de acreditação das instituições formadoras de especialistas. Mas não fazem isso, não? Já fazem isso e têm feito isso de forma permanente nos últimos 3 anos. Não com a qualidade desejada, mas as instituições só podem formar especialistas nas mais variadas áreas se tiverem um parecer favorável das ordens profissionais. Por outro lado, a supervisão dessas instituições que formam e também a qualidade da formação prestada é da responsabilidade da Ordem dos Médicos, nomeadamente dos colégios de especialidade. Doutor Jael, acho que está esclarecido essa participação que é necessária e que precisa ser investida para que tenhamos resultados positivos na qualidade dos profissionais que temos. Né? Ok, doutor Adriano Manuel sim. Ainda em relação à pergunta que fez... sim, de ética e atendimento nos hospitais, isto sim. Falar de ética e falar de compra de medicamentos, é aquilo que o doutor Jeremias disse. Nós dizer que não há cobrança, não estaríamos a ser realistas. Existem profissionais que, infelizmente, vão cobrando algum dinheiro. De qualquer forma, entrando um pouco naquilo que os nossos colegas abordaram, deve haver um projeto estruturado entre o Ministério e as ordens profissionais, sim, senhor. Tem que haver, porque se assim não for, não vamos melhorar. Quando falo das ordens profissionais, refiro-me a todas elas, tanto a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, a ordem da farmácia, dos farmacêuticos e outras ordens. Deve haver um projeto estruturado. A planificação... Ok, mas concorda com esta contratação também dos médicos cubanos para Angola? Bom, eu concordo com a contratação de médicos de várias nacionalidades, uma vez que Angola só tem 32 milhões de habitantes e não estão inscritos na ordem dos médicos mais do que 10 mil médicos angolanos. Então Angola iria precisar de 24 mil médicos para cumprirmos com o desiderato da OMS, segundo a qual um médico para cada 1000 habitantes. Eu concordo com a contratação de médicos. Agora, o que eu não concordo é a contratação de médicos que vêm para Angola sem qualificação absolutamente nenhuma. Nós temos médicos cubanos que vêm com o rótulo de especialista e não são especialistas. Nós temos médicos de nacionalidade russa... Mas isto é comprovado no terreno? Isso é comprovado no terreno. O que se passa é que a contratação é feita do ponto de vista político e a Ordem dos Médicos devia jogar um papel importante. Não joga porque a bastonária da Ordem dos Médicos faz o jogo, digamos, do poder político. Este é o grande problema. A reação aqui fomos nós, médicos de uma forma geral, que jogamos um papel muito importante para a bastonária estar lá. E um dos nossos grandes planos era que os médicos provenientes de outras latitudes seriam submetidos a provas aqui pela Ordem, com o objetivo de averiguarmos realmente competência, tal como acontece nos outros países. Que não acontece, né? Em Angola não acontece. Por quê? Porque a bastonária da Ordem Médica obedece obrigatoriamente o poder político, porque ela é membro do poder político e não separa. E não separa. Então, quando isso acontece, não vamos melhorar a saúde em Angola. Okay. O doutor Jeremias disse desculpa-me só, na introdução do doutor Jeremias, é importante enfatizarmos isto. O doutor Jeremias abordou uma questão muito importante, que é a questão relacionada com as doenças preveníveis, nomeadamente a meningite, a diarreia, a pneumonia, a dengue, eu aumento a dengue, a chikungunya e outras que são totalmente preveníveis. No entanto, o grande investimento que está-se a fazer faz-se no sistema de saúde terciário. Mas esse investimento que faz no sistema de saúde terciário é um investimento que é feito propositadamente. Propositadamente por quê? Porque as estruturas do país sabem tão bem quanto nós que é interessante investir no sistema de saúde primário. Investe no sistema de saúde terciário porque sabe que por este sistema lhes é possível subtrair dinheiro. É possível, é por ali. Esse investimento não está a ser feito porque queremos
melhorar a qualidade de saúde do nosso país. Isso Ok. também é verdade. O Tá bem. investimento que está a ser feito é porque as pessoas querem enriquecer. Essa é a via, neste momento, do enriquecimento ilícito de determinados governantes. Ok. Então interessa Doutor Adriano, sim. Yeah. Acho que ficou essa ideia. Jeremias, muito rapidamente também, doutor. Em termos de atendimento, em termos também da ética profissional por parte dos médicos e enfermeiros, que avaliação faz? Não, aqui é preciso dizer que essa deficiência no atendimento ela tem vários motivos, alguns até já foram aqui esclarecidos. Falamos, por exemplo, da qualidade dos próprios profissionais. A nível da área médica, hoje já existe melhoria, muita melhoria na qualidade dos profissionais que são formados nas instituições que são distribuídas um pouco pelo país. E aqui eu falo um pouco como docente também de muitas das instituições de ensino superior. Eu penso que o desafio está, muito bem como disse o Sr. Bastonário, na área de enfermagem. Há muitas instituições que formam profissionais de nível superior e até técnicos de enfermagem que não têm laboratórios para os estudantes poderem praticar, não têm laboratórios de simulação e, inclusive, também nem sequer têm acesso a campo de estágio para poderem ver na prática tudo aquilo que recebem na teoria. Mas essas instituições continuam a funcionar. Especificamente na área da enfermagem, parece-me haver uma vulgarização muito grande na formação de quadros. Qualquer pessoa está a tentar abrir um curso superior de enfermagem em uma esquina sem cumprir com os requisitos mínimos. Isso tem que ser ultrapassado, porque depois tem uma influência muito grande na qualidade desses profissionais e do atendimento. Depois há outras situações, como os meios de trabalho. Aqui vamos falar mesmo dos equipamentos que nós não temos em muitas instituições, como um simples glucômetro para medir uma glicemia em um doente que chega, por exemplo, num coma ou com sinais de que assim esteja a ter uma diminuição na quantidade de açúcar no organismo e de materiais gastáveis. Nós não temos, às vezes, luvas, não temos seringas, não temos máscaras, não temos bata para poder trabalhar, e tudo isso dificulta a tal qualidade que se exige. Mesmo nos exames complementares, porque o médico faz uma avaliação clínica, depois ele precisa complementar com exames. E os exames não podem ser o que habitualmente temos, uma gota espessa para diagnosticar a malária, que é extremamente duvidosa, porque pelo volume de doentes, habitualmente o próprio técnico de laboratório depois vai tendo dificuldades em diferenciar. E depois nós temos outra situação. O rácio, já mesmo para terminar, né? O rácio profissional-paciente nas nossas instituições ainda é muito grande. Nós temos cerca de 2 médicos para cada 10 mil angolanos, isso no Serviço Nacional de Saúde. Temos cerca de 12 enfermeiros por cada 10 mil angolanos, cerca de 3 técnicos de diagnóstico terapêutica por cada 10 mil. E partindo do princípio que mais de 30 milhões de cidadãos procuram pelos serviços de saúde anualmente. 30 tanto milhões. Tanto os profissionais como as unidades, tantos os profissionais, porque às vezes vão mais de uma vez, né? Tantos os profissionais como as unidades não conseguem dar conta de tanta gente que adoece. Então, por isso é que nós temos estado a dizer que o investimento tem que ser nos chamados, por exemplo, determinantes sociais e econômicos da doença. O que nós temos que fazer é evitar criar todo um conjunto de estrutura que nos permite tratar a doença. Temos que ver a coisa diferente. Evitar que o indivíduo fique doente. Isto envolve várias situações. Por exemplo, a redução da pobreza, a melhoria dos sistemas de drenagem de água, de macro e micro drenagem a nível do nosso país. Garantir que a população tenha acesso à água potável, porque bens essenciais. Vamos ter que fechar. Então, isto é o principal. Começo por si, doutor Jeremias, muito rapidamente, em apenas segundos. O que é que se espera do próximo governo que venha a sair das próximas eleições? É uma pergunta que eu vou colocar rapidamente a todos os convidados, porque estamos já praticamente sem tempo para mudar todo este cenário que acabamos de elencar aqui. O que eu espero do próximo governo é um compromisso muito grande e sério com o investimento no sistema de saúde primário a nível do nosso país. Os documentos reitores da Política Nacional de Saúde do país têm tendência de mostrar que o governo irá investir no sistema primário, mas depois a prática leva ou traz-nos informações de que o investimento está a ser no sistema terciário. Eu espero que o próximo governo ponha em prática
o que está no Plano de Desenvolvimento Nacional, o que está no Orçamento Geral do Estado, que é garantir uma assistência de qualidade no sistema de saúde primária. Dr. Adriano Manuel, também a mesma pergunta. O que é que se espera do próximo governo que venha a sair das eleições do próximo dia 24 de agosto? Bom, o Jeremias praticamente deu a resposta que tenho certeza absoluta que todos nós concordamos. Qualquer governo que não invista no sistema de saúde primário, vamos continuar a ter o elevado índice de mortalidade existente no nosso país. Nós precisamos investir no sistema de saúde primário. O governo tem que investir no sistema de saúde primário. A resposta ao Jeremias também deu. Temos que investir no saneamento básico. Mas isto é aumentar o Orçamento Geral do Estado, fatia no Orçamento Geral do Estado? Não, a questão não se trata de aumentar a fatia ou não no Orçamento Geral do Estado. A questão está... Porque se nós não abordarmos a questão relacionada com os determinantes de saúde, não vamos resolver o problema. O problema. Estes 2 anos não morreram muita gente em Angola porque as quedas pluviométricas não foram grandes. Porque se tivéssemos muita chuva, de certeza absoluta que a mortalidade de Angola iria continuar. Então existe digamos, a ideia de que diminuímos a mortalidade porque melhoramos a qualidade. Isso não é verdade. A mortalidade diminuiu porque não tivemos muitas quedas pluviométricas. Porque se tivéssemos certeza absoluta que teríamos uma mortalidade elevada. Então, há que se investir a olhar para os determinantes de saúde. E para isso, as autarquias têm que funcionar obrigatoriamente. Só assim vamos melhorar a saúde em Angola. Muito obrigado, Dr. Adriano. Agora, Dr. Paulo Luvalo, muito rapidamente também. Eu espero que haja um compromisso, que haja um investimento, que haja mais abertura ao diálogo, que haja melhoria na fatia que tem sido dada ao setor da saúde, que é muito importante, porque sem dinheiro não se consegue trabalhar, e que haja melhoria, sobretudo, na gestão da coisa pública. Dr. Israel, comecei consigo, vou fechar também consigo. O que é que se espera do próximo governo em Angola para inverter a tendência no setor da saúde? Nós, como Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos de Angola, nomeadamente Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar, ficamos muito felizes com a iniciativa do Ministério de iniciar a formação médica especializada de médicos de família em todo o território nacional. Nesse momento estão em formação cerca de 535 médicos de família para atuar a nível da atenção primária. Então, o nosso desejo é que seja definido claramente o perfil ocupacional dos médicos de família para que esses não se diluam na atenção hospitalar. Porque, infelizmente, nos últimos tempos, os mais de 100 médicos de família que já estão formados para trabalhar na atenção primária, porque os médicos de família são profissionais de excelência de atenção primária, estão a trabalhar no nível hospitalar, infelizmente. Então, é preciso definir o perfil ocupacional do médico de família na atenção primária. Por outro lado, é preciso aumentar também a formação de enfermeiros comunitários. Tudo isso para dar maior qualidade na prestação de saúde que é feita ao nível dos cuidados primários. Juntando-se a isso, os agentes de desenvolvimento comunitários que são formados pelo Ministério da Administração do Território estão em número insuficientes. É preciso multiplicar o número de agentes comunitários. É preciso que nos próximos tempos hajam um maior número de agentes de desenvolvimento comunitários para formarmos as equipas de atenção primária em cada município, em cada comuna, constituído por médicos de atenção primária, enfermeiros de atenção primária e agentes de desenvolvimento comunitários para criar as chamadas unidades de saúde da família nas comunidades. Eu penso que isso vai ajudar a resolver os múltiplos problemas que temos na nível da prestação de assistência, de assistência médica e medicamentosa nas populações. Muito obrigado, Israel Kusumua. Muito obrigado também, Dr. Paulo Luvalo, Adriano Manuel e também Dr. Jeremias Agostinho por se juntarem a nós nesta conversa sobre o futuro da saúde e o estado da saúde pública em Angola. Agradecemos imenso a vossa participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.
Foi assim mais uma conversa aqui na DW África, emissora internacional da Alemanha. Voltamos para a semana com mais um debate sobre a situação em Angola, eleições gerais previstas para 24 de agosto próximo. Um abraço a todos. Moderação foi de Brahima Darami com a produção de Sandra Kiala e Amos Fernando. DW Eleições.